Municipal do Recife teve uma renovação no último dia 15 de 43,5%. De um total de 39 vereadores, 17 vão exercer o mandato pela primeira vez. Para falar sobre a nova composição da Câmara, nós estamos recebendo o professor da Faculdade de Damas e cientista político, Elton Gomes, e também o professor da UFPE e cientista político, Arthur Leandro. Bom, o programa Opinião Pernambuco, não apenas este, mas todos os programas, eles também são veiculados nas rádios Universitária FM 99.9 e na Rádio Universitária AM 820 kHz. Bem, vamos lá, vamos começar com o professor Elton. Professor Elton, essa renovação de 43,5% é um indício de que as pessoas estão realmente querendo novos legisladores, né? De que a bancada que estava não estava plenamente cumprindo o seu papel. E aí a população ela vai e escolhe um novo vereador. Como é que funciona isso para você? É realmente isso? As pessoas elas não gostam, então que não está funcionando? O jogo é mais ou menos esse? Saudações, Valdir, saudações a todos os telespectadores, forte abraço ao colega e amigo Arthur Leandro. Realmente, nós tivemos um nível de renovação considerável para o Legislativo Municipal. Dos 39 vereadores eleitos para compor a Câmara Municipal do Recife, pela próxima legislatura, nos próximos 4 anos, 17 são estreantes, são novos nomes que chegam à casa de José Mariano pela primeira vez, tendo inclusive sendo a vereadora, melhor dizendo, mais votada, Dani Portela, do PSOL, com mais de 14 mil votos, seguida por Andréa de Romero, com mais de 12 mil votos. Desse quantitativo, você encontra uma distribuição que é basicamente a seguinte: o Partido Socialista Brasileiro, o partido do governo do Estado e da Prefeitura do Recife, elegeu 12 vereadores, mantendo a maior bancada. Por mais que você tenha tido uma renovação, os governistas ainda são majoritários por conta daquele alinhamento que soe de ser com a autoridade executiva. Em seguida, nós temos o PP, com 4 vagas, e o Partido dos Trabalhadores, com 3 vereadores eleitos nesse pleito. Houve, então, uma renovação que se deu em grande medida, Valdir, por conta das novas regras de alocação das cadeiras. Foram proibidas as candidaturas coligadas, candidaturas proporcionais coligadas, e isso reduziu a fragmentação, muito embora tenha lançado uma grande quantidade, foram 877 candidatos a vereador do Recife, para 39 vagas, é uma concorrência altíssima, né, de 22,4%, e agora nós temos essa composição que representa o fortalecimento do próprio partido do governo, daquilo que nós poderíamos chamar genericamente de centrão, e de uma oposição à esquerda, de um governo de esquerda representada pelo Partido dos Trabalhadores. Então, ao mesmo tempo em que há uma renovação, há um alinhamento de forças que reflete esse tabuleiro, essas forças que se enfrentam no plano político regional. Professor e cientista político Arthur Leandro, como funciona essa formação? Quer dizer, no momento em que a gente não tem mais a coligação, como acontecia anteriormente, o que é que vem de novo? Trocando em miúdos, funciona esse novo modelo? O modelo, ele, na verdade, é uma versão decomposta do modelo da coligação, né? No modelo anterior, as coligações elas funcionavam como se fossem uma única legenda, para a qual os votos dos candidatos daquela coligação elas somavam, esses votos eram computados de maneira conjunta e distribuídos, aí as cadeiras eram distribuídas conforme o total de votos atribuído à coligação e na ordem, no posicionamento dos candidatos, né? E os saldos depois da distribuição das cadeiras em função do número do coeficiente partidário, havia a distribuição dos saldos, né? Que é exatamente as frações dos votos que não ocupados, não tinham sido ocupados por nenhum partido. A regra ela foi alterada basicamente impedindo, como o colega Elton, a quem eu também saúdo, junto com você, Valdir, e a todos os telespectadores, a regra foi alterada para que cada partido ele concorresse com a votação dos seus próprios candidatos. Então, isso funcionou como incentivo
para que os partidos eles lançassem um número maior de candidatos, para que aqueles candidatos da legenda mais bem colocados, que tivessem um maior conhecimento da população ou que tivessem uma campanha mais exitosa, pudessem ser beneficiados dos eleitores que votavam na legenda. Então, isso funcionou como um incentivo ao lançamento de candidaturas, e tanto assim foi que esse ano a gente teve um recorde no número de candidaturas, né, pelos partidos que estavam concorrendo. Mas, da mesma forma, é interessante perceber que houve uma redução no número de legendas representadas na Câmara, né? O número de partidos efetivos, ele teve uma redução, que isso corresponde às orientações da chamada mini-reforma eleitoral de 2015, estabelecendo a regra de que cada candidato eleito ele precisaria ter pelo menos 10% do coeficiente eleitoral daquela eleição, e depois com a regra que impediu, né, como foi bem falado, a composição de coligações para a eleição de vereadores, né? Então, a tendência é que nas próximas eleições, e já se percebe nessa eleição, a redução do número de legendas representadas, o que se espera facilite a governabilidade, né, pela redução do número de legendas e lideranças que vão estar representadas na Casa Legislativa Municipal. Você acha que esse modelo ele é melhor, ele é mais democrático, ele atende de forma mais interessante às necessidades do município e às necessidades do país? Ele é um modelo mais funcional, né? Ele, na medida em que ele, primeiro porque ele valoriza a estrutura, a figura do partido, né? O partido ele sai fortalecido, basicamente porque ao partido cabe a representação política, né? As vagas conquistadas no Poder Legislativo são sempre vagas do partido. A exceção só a Câmara Alta, né, que é o Senado, que é uma eleição majoritária. Mas nas eleições legislativas locais, essa vaga é do partido. Então, o modelo de governo ele fica mais racional com essa reforma que a gente teve. Você também concorda com isso, não é, professor Elton? Em grande medida, sim, Valdir. Eu acho que esse modelo reflete uma maior, não digo verdade, que é alguma coisa difícil de você pensar em termos mais propriamente políticos, onde existem tantas vontades e interesses que se chocam, mas é o mais verossímil no sentido de que ele acaba com a força emprestada pelas coalizões para as legendas que não têm muita capacidade eleitoral. Porque como no Brasil nós tivemos dificuldades no sentido de conseguir estabelecer uma cláusula de barreira ou de desempenho mais alta, a exemplo do que acontece em outras democracias ditas de países avançados, como nos países da Europa Ocidental, em que você tem cláusulas de barreira bastante elevadas, se adotou essa mini-reforma eleitoral, que ao proibir as coligações proporcionais, reduziu a fragmentação, concentrando a votação naquelas legendas que efetivamente tinham condições de performar bem no pleito e abriu o caminho para um ambiente no qual, em teoria, fica mais fácil estabelecer critérios de governabilidade, porque você não teria que barganhar com expressiva quantidade de legendas. O verdadeiro teste desse modelo se dará nas eleições gerais de 2022, quando nós teremos esse modelo aplicado para as campanhas de deputado federal, né, a mais importante eleição proporcional que se disputa no Brasil. A rigor, nós poderíamos antever que isso geraria, pelo menos em tese, uma menor judicialização dos pleitos políticos no Brasil, porque quanto maior a fragmentação, maior a tendência ao impasse e, consequentemente, maior a probabilidade dos atores políticos irem à justiça, irem aos meios judiciais com o propósito de conseguir fazer prevalecer o seu posicionamento. Não é o que se processa no nível propriamente municipal. No nível propriamente municipal, existe uma disparidade de força muito grande. O executivo municipal, a exemplo do que também acontece com o executivo estadual, né, naquilo que a Brúcio chamou de hiperpresidencialismo estadual, também se reflete no nível do município, em que os incentivos seletivos para um parlamentar passar de fato para a oposição ou permanecer na oposição são baixos. Então, a tendência maior é que se fique numa lógica de centro e de governo, não existiria essa fragmentação toda. Mas
ainda assim é um implemento no sentido de que você traz algo que reflete mais aquela coisa que muitas vezes já se chamou de verdade das urnas, ou seja, você não está elegendo um sujeito com pouco voto ou com pouca capacidade de aglutinar interesse só porque está numa coligação na qual ele acaba sendo beneficiado pelo coeficiente. Vamos ver qual que vai ser o resultado prático disso no decorrer da legislatura. Antes nós tínhamos o pluripartidarismo, aliás, antes a gente tinha uma centralidade de partidos que acabavam dando uma impressão quase de que a gente estava com 2 ou 3 partidos muito fortes em jogo. Agora a gente observa, né, no que se formou na Câmara do Recife, por exemplo, uma série de pequenos partidos que vão se somando e tirando força, inclusive, dos partidos mais tradicionais. Então, o que é que está acontecendo? Os partidos eles precisam se reinventar. É uma tendência natural que os partidos vão perdendo força e outros vão ocupando esse lugar. O PSOL, por exemplo, teve a vereadora Dani Portela, que obteve a maior votação este ano, né, e que vem de um partido que, acho que de uns 10 anos para cá, ele vem se tornando mais forte aqui no Estado e no Brasil. Então, professor Arthur Leandro, gostaria que falasse um pouquinho sobre isso, né, sobre essa força e essa perda de força de alguns partidos. O sistema partidário brasileiro ele tem passado por um processo já duradouro, digamos assim, de reestruturação, né? Na verdade, desde as eleições de 2014, né, aquela eleição que foi a eleição da presidente Dilma Rousseff, que teve a contestação dos resultados judicial, inclusive pelo candidato que foi derrotado, o ex-senador Aécio Neves, e toda aquela discussão que deu início a um ciclo político de questionamento da legitimidade do governo e de pactuação com o chamado baixo clero da Câmara dos Deputados, com a valorização do chamado Centrão, e que terminou culminando com o impeachment da presidente, né? A gente teve um momento de questionamento do sistema partidário, até pelo colapso orgânico do ponto de vista de viabilidade e de identificação junto à população das 2 principais legendas do país, que eram exatamente o PT e o PSDB, partidos que passaram por um processo sério do ponto de vista de questionamento da sua legitimidade, etc. O fenômeno político do antipetismo, que ganhou fôlego a partir desse processo, com a Operação Lava Jato, ele também gerou uma dificuldade de organização do ponto de vista dos trabalhadores. A sua principal liderança foi presa, né? Julgado, condenado e preso, que foi o ex-presidente Lula, e a gente passou por um processo em que os 2 principais partidos eles foram muito impactados do ponto de vista da sua organização e não havia partidos emergentes prontos para substituir esse local, né? Então, o que houve foi uma pulverização das forças políticas, principalmente representadas por aqueles partidos que tinham maior representação no nível local, né? Que é o caso, por exemplo, do MDB, é o caso do PP, é o caso do PSC, né? É o caso dos pequenos partidos que têm grande capilaridade, principalmente no nível dos vereadores. A eleição para vereadores e essa edição aqui do Opinião Pernambuco é especialmente feliz por trazer essa discussão, que basicamente é a eleição de vereadores que mostra a capacidade dos partidos de estar próximo da sociedade, né? Pode parecer lugar comum, mas efetivamente é junto ao vereador que o poder político é exercido, porque é ele que tem a articulação com o líder comunitário, com a liderança religiosa, com o conselho de moradores do bairro, é ele que veicula e que leva as demandas das pessoas junto às autoridades, que propõe emenda ligada a calçamento de rua, a construção de escola, etc. Então, os partidos que conseguem fazer um número maior de vereadores, eles terminam se transformando em partidos centrais para o modelo de democracia brasileira, mesmo que não dispute a eleição majoritária, né? Porque exatamente a esses partidos que os candidatos das majoritárias vão buscar apoio no momento de concorrer às eleições. Ok.
A gente faz o primeiro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre a composição da Câmara Municipal, com as presenças dos professores Elton Gomes e Arthur Leandro. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, de forma remota, conversando com o professor Arthur Leandro, que é cientista político, e também com Elton Gomes, professor da Faculdade Damas, cientista político. Bem, a gente estava já conversando sobre a forma como as pessoas escolhem os candidatos, e aí, Elton, eu queria saber de ti, né, o que é que você imagina sobre isso? As pessoas, elas ainda fazem uma escolha ideológica ou elas pensam no favor que aquele candidato possa lhe trazer, né, nos benefícios, na proximidade, na relação de amizade? É o que prevalece. Questões, por exemplo, como o bolsonarismo, que esteve ligado a muitos candidatos do Executivo. Isso esteve também sendo pontuado no Legislativo, né? Essas forças de direita e esquerda, elas se apresentam também numa candidatura para vereadores? Está contigo a palavra. Para que a gente possa compreender isso, Valdir, é bom ter um panorama geral do que foi a eleição municipal de 2020, que foi uma eleição na qual, por exclusão, o eleitor parece ter desembarcado da onda antissistema que varreu o país depois do colapso das três grandes legendas, PT, MDB e PSDB, que foram aí arroladas em escândalos de corrupção durante a Operação Lava Jato. Então, nessa eleição, de modo geral, o eleitor se afastou das duas alternativas mais populistas e ideológicas, o lulopetismo e o bolsonarismo, fortalecendo, como Arthur colocou, as legendas do chamado Centrão, esse grupo de 14 partidos que tem mais de 200 cadeiras no parlamento. Então, agremiações, apesar do MDB ter sido muito atingido pela sua capilaridade, se manteve muito forte, PP, Democratas, PSC, Podemos, Republicanos e outros se fortaleceram muito no nível nacional. E isso reflete esse elemento que está colocado na tua pergunta. Acho que as duas coisas acontecem. Tanto existe a questão mais pragmática, local, do sujeito que conseguiu atrair algum investimento público para um bairro, de alguém que se identifica com um nicho ideológico específico. E a gente tem aqui alguns exemplos. Se a gente pega a maior parte dos vereadores eleitos em Recife, você vai ver que eles estão colocados nessa lógica da liderança local, que traz um benefício, que representa um bairro específico, alguém que se identifica com a atração de um investimento ou de um serviço público para uma área da cidade, ou que prestou algum favor, algum benefício a uma clientela política. Mas nós também temos nichos eleitorais ideológicos que foram muito bem explorados. Veja que a vereadora mais votada é alguém que representa a chamada esquerda identitária, que explora questões de raça, gênero, identidade, como o grande elemento constitutivo do seu discurso. E a segunda vereadora mais votada defende a causa animal, ou seja, uma causa que de pouco a pouco se tornou mais poderosa, mais aglutinadora de interesses e passou a dar muito voto. O terceiro candidato mais votado, o pastor Júnior Técio, representa o segmento evangélico, que também passou a ter uma força eleitoral bastante considerável, né? Discutida por monografias, teses, dissertações no Brasil pelo peso que tem. E aí nós temos tanto o voto mais pragmático local como o voto mais identitário, ideológico, coexistindo nessa representação que nós temos na casa do José Mariano. Agora, se você pensar do ponto de vista quantitativo, numérico, a maior parte dos vereadores foram escolhidos por base desse critério localista e clientelista que costuma caracterizar as eleições municipais, mas também chama a atenção a força e o poder de mobilização dos candidatos com a bandeira de luta mais ideologicamente identificável. Professor Arthur Leandro, a Câmara Municipal está tendo uma presença para a próxima legislatura de 7 mulheres. É uma a mais, né, do que a eleição anterior. Ainda assim, a gente sabe que é um número pequeno se a gente compara com as 39 cadeiras existentes.
Qual a sua avaliação sobre isso? A sensação é que nós temos um problema de subrepresentação feminina, né? E que há medidas já legislativas, inclusive, no sentido de potencializar a presença das mulheres, não só no ponto de vista quantitativo, né? A lei estabelece cota para a candidatura de inscrição de mulheres nas chapas, mas também do ponto de vista de reforço, do ponto de vista da retórica da representação, né? As pautas que falam sobre a necessidade de reequilíbrio da relação entre os gêneros, elas estão na ordem do dia, né? E tanto é, como foi bem colocado, a vereadora mais votada da Câmara do Recife na eleição desse ano, ela faz a discussão de gênero como uma discussão prioritária, né? E também essa é a discussão trazida por uma das candidatas, pela candidata que está no segundo turno da eleição, que é exatamente um dos pontos da agenda, marcante da agenda da candidata Marília Reis. Então, a discussão sobre a presença feminina na política ela é extremamente atual. Eu acho oportuno dizer também que a representação feminina, a bancada feminina na Câmara de Vereadores, ela traz diversas formas de viver o feminino, né? A presença, por exemplo, da vereadora Michele Collins, ela é uma vereadora mulher, né? Assim como a segunda vereadora mais votada, que foi, no caso, a Andressa Romero, né, que é uma vereadora também que tem uma leitura e um posicionamento em relação à condição feminina que é distinto da discussão feminista mais engajada, que é o caso da representante Dani Portela. Então, a pluralidade de bandeiras defendidas pela bancada feminina do Recife, ela reflete muito da pluralidade da condição feminina no mundo contemporâneo. A gente tem um déficit, certamente, do ponto de vista quantitativo de representação, e que tende a ser diminuído nas próximas eleições. A gente tem uma construção nesse sentido que está sendo realizada. Professor Elton Gomes, esse espaço, ele é um espaço que as pessoas elas precisam buscar mais consciência na hora de votar para poder ter um parlamento que responda aos seus interesses? Existe uma compreensão muito difundida na ciência política de que uma assembleia, mesmo uma assembleia municipal, é uma espécie de microcosmos da sociedade. Entretanto, a existência de minorias numerosas, ou seja, que até do ponto de vista quantitativo numérico representam uma expressiva parcela da população, mas que do ponto de vista do acesso aos recursos socialmente valorizados tende a ser minoritária, faz com que nós tenhamos uma super-representação de grupos políticos ou de pessoas que fazem parte de grupos políticos que estão colocados naquilo que a gente poderia chamar de elite econômica e política da sociedade. E um dado concreto dessa realidade diz que é a maioria de pessoas brancas. Entretanto, como o Arthur muito felizmente colocou, mesmo entre essas minorias que se fazem representar, a gente encontra uma diversidade bastante interessante, né, e bastante representativa de ideias. Né? Você vai ter uma figura mais ao centro e mais ligada a essa lógica local das clientelas, com Natália de Menudo, uma vereadora mais próxima do segmento evangélico, que é a missionária Michele Collins, uma vereadora que levanta as bandeiras de raça e de gênero identitárias, Dani Portela, uma vereadora segunda mais votada, Andressa de Romero, que defende a causa animal e se coloca também do ponto de vista da administração pública. Você encontra uma vereadora estreante, Liana Sirene, do PT, que tem uma perspectiva também próxima do feminismo, próxima não, bastante colocada no feminismo, e dentro de uma dimensão mais à esquerda do Partido dos Trabalhadores. Você tem a professora Ana Lúcia, pelo Podemos, numa perspectiva conservadora e mais próxima do setor da educação. Então, isso faz com que essas minorias se façam representar, ainda que exista essa subrepresentação. Agora, no caso específico da representação feminina, nós temos legislação que estabelece que pelo menos 30% dos candidatos da legenda tem que ser do gênero feminino. No caso da questão racial, a qual você fez referência, Valdir, não há legislação
que obrigue as legendas a colocar os candidatos nesse ou naquele espectro de cor, naquele espectro de raça, para que eles possam ser candidatos. Então, isso faz com que, em geral, sejam lançados aqueles candidatos com mais chances de vencer. Se esse candidato é identificado pelo partido como alguém que é negro ou não negro, essa é outra questão que a gente pode debater. Mas me parece, para responder a sua pergunta, né, a quem pertence, né, a quem deve representar os cidadãos, deve representar os cidadãos aquele sujeito que, concorrendo em eleições por uma agremiação partidária, consegue aglutinar suficiente interesse e se mostrar como alguém capaz de se representar, de ser um canal para que aquelas demandas sejam efetivamente transformadas em políticas públicas. E tem crescido o número de representantes de minorias que se tornam efetivamente atores que competem no jogo político. Agora, existe uma tendência maior a você reproduzir certos padrões. Esses padrões estão colocados de maneira elitística, não no sentido pejorativo do termo, mas como elites políticas bem estabelecidas já há muitas décadas. Ok, a gente chegou ao final do programa. Infelizmente não dá mais nem para o professor Arthur Leandro complementar aí a fala, viu? Mas a gente agradece muito a sua participação, professor Elton Gomes, professor Arthur Leandro. Agradecemos a você que nos acompanhou também em casa. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui e a gente se encontra em um próximo programa.